conversar com a gente sobre esse tema, eu tô agora com o Rafael Caetano. Seja muito bem-vindo ao Mesa para Dois, Rafael. Olá, boa tarde. Eu que agradeço o convite pela oportunidade de estar falando sobre um assunto tão interessante, tão atual, né? Tão atual, Rafa. A gente estava comentando, né? No começo, assim que eu iniciei o jornal, eu falei de alguns casos e da importância, né, do uso de inteligência artificial, tanto pelo público em geral, mas por médicos, para aperfeiçoar o trabalho. Você que é especialista nisso, tem se aprofundado muito do uso dessas novas ferramentas. Na área de saúde, o que você tem visto que tem causado mais impacto no dia a dia das pessoas? Tem várias coisas interessantes em relação à saúde e inteligência artificial. Aqui em Brasília, a gente já tem alguns laboratórios que possuem inteligência artificial há alguns anos na detecção de câncer, por exemplo, quando a gente fala de ressonância magnética. Então, hoje tem laboratórios em Brasília que usam a IA para identificar melhor o padrão de câncer nos exames. Além disso, nos Estados Unidos saiu há um pouco tempo atrás um estudo falando que os médicos estavam utilizando o ChatGPT para dar notícias difíceis para os seus pacientes, Olha, porque ele conseguia traduzir um linguajar técnico de uma forma mais amistosa para o paciente. E nesse olha. estudo que fizeram, mostraram o quê? Que os pacientes gostavam muito mais do processo quando vinha o ChatGPT, e eles não sabiam, né, eles só avaliavam depois, do que aquele médico que estava dando informação direta. Além disso, temos outros estudos bastante aprofundados sobre ChatGPT e IAs na medicina. Esses são dois exemplos assim, que me chamam muita atenção, e fora a historinha que teve do menino que passou por 17 médicos e ninguém achou a solução e o ChatGPT encontrou. Pois é, e é legal a gente explicar ChatGPT, né? Que eu fico pensando, volta e meia, inclusive na minha mãe também. Eu falo de ChatGPT pra lá, ChatGPT pra cá, tem muitos ouvintes que ficam ouvindo e não entendem como é que é. E eu gosto sempre de reforçar aqui, né, Rafa, assim, que na verdade é uma plataforma, é um sistema em que ele, por estatística, ele tem um banco de dados absurdo, gente. É o que o Rafa falou, né? Como é que detecta câncer de forma mais assertiva essa máquina, vendo um raio-x? Porque ela tem um histórico, ela tem acesso a milhões, milhares, sei lá quantos mil raio-x falando isso é câncer, isso não é câncer, isso é câncer. E ele vê um padrão, quando chega um novo raio-x para essa máquina, para esse sistema, né? Precisar analisar, com base nesse mundaréu de informação que ele tem, ele consegue afirmar com mais assertividade se aquilo tem ou não, se aquilo é ou não um câncer. E a mesma coisa da questão do ChatGPT, que você tem que esse site, hoje é mais fácil acesso por um site, né? Basicamente um site, mas tem todo, lógico, uma máquina, um sistema por trás, que você pode fazer perguntas, é uma conversa, você pode ir conversando, fazendo perguntas. Foi o que essa família fez. Foi, olha, meu filho tem isso, foi desse jeito, os exames deram isso, e isso, o que pode ser? Enfim, tem esse diálogo. É a mesma coisa do médico, né, Rafa? Assim, eu não, esse dos estudos de como falar, eu não vi, mas ele deve ter falado, olha, essa pessoa tem isso, nome técnico, como é que eu informo a família isso? Então, é sempre esse diálogo que você tem com essa plataforma, né? Exato, bem explicado ali em relação a isso. O ChatGPT ele é uma máquina que tem uma capacidade de processamento de dados no volume de trilhões de dados. Então, é como se estivéssemos juntando toda a informação da internet em um único sistema e que consegue entender o contexto ao qual a gente está conversando e alinhar a comunicação. Então, o ChatGPT, se você traz assuntos muito técnicos, a sua devolutiva também vai ser técnica. E quando a gente usa essa ferramenta para a questão da saúde, facilita muito, porque a gente tem uma diferença técnica entre o médico e o paciente. E a gente sabe que o médico, ele tem muito conhecimento. E, às vezes, para traduzir algo que é bem delicado, se torna complexo. E não porque ele não queira, é Aham. porque ele convive com tantos médicos e com tantos dados que na hora de tentar traduzir o técnico para o mais mastigado, para um usuário, fica mais difícil. E o ChatGPT tem essa habilidade. Porque se você consegue passar para ele toda a informação
que você precisa passar e pede para ele encontrar uma melhor forma de conversar com esse paciente, ele vai trazer esse texto muito melhor para o uso do dia a dia. Olha só, vários profissionais, né, Rafael, podem, nessa área de saúde, podem exatamente começar a refletir como usar essa inteligência artificial de diversas maneiras, você vê, desde a análise de imagem até a forma de comunicação com seus pacientes. Existem diversas maneiras para esse profissional de saúde estar buscando essa ferramenta para facilitar seu trabalho, tornar mais assertivo e mais eficiente, né? Sim, e não só para medicina, né? Ele consegue ajudar, acho que quase todas as profissões. Eu costumo brincar que a única profissão que o ChatGPT hoje e as ainda não conseguem fazer é entrar na criatividade humana, como, por exemplo, trabalhos artesanais. Eu não acredito ainda que isso vai ser possível, porque a gente está falando de talento, está falando de algo manual. Mas, de forma geral, ele consegue ajudar a todos. E o grande segredo dessas ferramentas é quando ela é implementada com a ajuda de um profissional que sabe utilizá-la da melhor forma. Porque um dos medos que eu tenho hoje em relação à inteligência artificial é quando alguém quer usar ela para não consultar o especialista, né? Como o caso do menininho que ele mesmo achou ali a sua solução e a mãe precisou de um médico pegar esse resultado que a ferramenta falou, olha, provavelmente você tem isso, e aí eles confirmaram com o médico pessoal. Então eu trago muito esse alerta, porque sim, a ferramenta vai te dar inclusive um prognóstico, de falar, sua situação pode ser essa. E inclusive nos Estados Unidos, eu não sei se você sabe sobre isso, tem uma ferramenta lá já que substitui médico e veterinário. Então você pega os seus exames, preenche a ferramenta, ela te dá o panorama exato que você tem, como resolver, qual o remédio, tudo. Então, imagina isso na mão de uma grande população que evita ir no médico, né? Qual o risco também que tem em cima disso? Eu fui, Rafa, eu achei surpreendente. Eu fui em Las Vegas, numa feira também de tecnologia, e isso ainda no ano passado. E foi muito louco, porque assim, lá eles, no lugar de colocar vários médicos, caso uma pessoa passe mal, e aí a gente sempre tem aqueles socorristas, médicos, enfim. A gente tinha uma cabine, e eu entrei só por curiosidade, porque eu sou curiosa, eu falei, não tô passando mal não, mas deixa eu ver, deixa eu entender esse negócio aqui. E aí a gente entra na cabine, aí a cabine fecha, e aí essa primeira parte não tem médico nenhum, é tudo realmente um sistema. Eu entro na cabine, ele consegue medir a minha temperatura, aí eu fico no outro lugar, ele sabe meu peso, consegue medir minha altura, sabe? Aí eu coloco meu braço, ele mede eu coloco meu dedinho, não é só meu dedinho, é questão de oxímetro. E eu coloco meu braço, ele mede minha pressão, eu respondo algumas perguntas também para uma máquina, por um bot, né, por um robozinho lá, falo, o que você tem, o que você está sentindo, não sei o quê, eles vão dando, e tem remédio, Rafael, né, nessa cabine, remédio para os casos mais simples, né, sei lá, um pico de glicemia, alguma coisa de pressão, uma dor de cabeça, sei lá, uma cólica, lá tem os remédios, com base no seu parecer, nessa primeira avaliação de uma máquina, eles podem liberar o remédio lá também nessa cabine. Aí ele falou assim, mas se você mesmo assim, você quer consultar um médico? Aí eu falei, cara, deixa eu ver como é que é isso, eu quero. Aí aparece um médico, que eles têm uma central com vários médicos, e aparece na minha frente, na tela, um médico que eu fiquei lá depois conversando com ele e validando o que você falou, né, a importância, né, de validar com o médico o relatório que ele tinha dado, que no meu caso não era nada, né, mas assim, para quem tá numa situação lá, é tudo feito por inteligência artificial, assim, analisando o dado, com base, machine learning, né, com base em todos os dados das pessoas, o que é normal, o que não é, essa menina com esse peso, com essa altura, com essa pressão, oxímetro desse jeito, tem esse diagnóstico aqui, a probabilidade dela ter isso, aquilo, para liberar remédio não. Ou seja, a gente está chegando no mundo que a gente precisa ter muito cuidado, porque tem muita coisa nova vindo por aí e merece as atenções que você levantou, né? Mas também tem um outro ponto, Babi, que assim, imagina que bacana a gente chegar no interior do Nordeste daqui a um tempo com uma cabine dessa, em que ele pode conversar com o médico da capital e a gente tem todo o histórico dele no SUS. O quão que a gente vai potencializar a tecnologia para salvar vidas, né? Então, eu acredito muito na inteligência artificial, muito na tecnologia, mas quando a gente vê o Brasilzão que a gente tem, em que a tecnologia ainda é muito distante de alguns locais, tecnologias como essa
vão revolucionar e muito a vida de pessoas que a gente não faz a mínima ideia de como que elas podem chegar a um chat GPT, que hoje elas nem imaginam o que é, mas uma solução dessa pode salvar em muitas vidas. E tá fácil de fazer hoje, né? A gente já está bastante no processo, e eu, em questão de 5, 10 já está vivendo realidades como essa no Brasil. Legal. E só lembrando, Rafa, a gente fala muito de ChatGPT que foi o primeiro que estourou e tal, mas tem várias outras, né? Se o nosso ouvinte quiser se familiarizar com mais algumas, quais você recomenda também? Além que agora todo mundo está lançando uma ferramenta, né, de inteligência artificial. Tem o Bart do Google, é uma solução muito boa. Ele demorou um pouquinho a entrar no Brasil, mas ele é uma solução que tem uma diferença muito grande em relação ao ChatGPT, porque o ChatGPT não está conectado na internet, né? Por mais que a gente acesse ele na internet, os dados dele são limitados até setembro de 2021. Depois disso, nenhuma informação que está nova na internet ele desconhece, a não ser que você use a versão paga e se conecte por meio de plugins, né? Perfeito. Mas o Google Bart não, ele está conectado, ele tem acesso a tudo que você faz pesquisa no Google, ele consegue, inclusive fazer pesquisas locais. Então, eu quero um restaurante, uma indicação a partir de gostos. Eu não preciso mais no Google ficar entrando e clicando. O Google Bart ele consegue fazer esse trabalho de te indicar a partir dos seus gostos, a partir das suas instruções. A China tem várias IAs, o Facebook, a Apple está lançando agora uma plataforma de IA, está em estudos, ainda não se sabe quando que ele vai lançar, mas a verdade é que hoje a gente tem, em relação a IAs, uma infinidade. Os mais populares hoje é ChatGPT e Google Bart, com certeza. Eu gosto do cenário, eu estava estudando um pesquisador, e daqui a pouco todo mundo vai ter a sua própria inteligência, né, voltada, um assistente pessoal mesmo, assim, que vai saber toda a sua história, toda a sua trajetória, todos os seus gostos, tudo para te ajudar de maneira ainda mais, assim, cirúrgica, né? Eu acho muito interessante isso. Bem, Rafa, como é que as pessoas te encontram, podem saber mais para acompanhar esse trabalho? Legal. O meu Insta é @Rafa Caetano e eu costumo falar Rafa com PH, né? É de iPhone, e Caetano com I, né? Então é Rafa Caetano. A gente tem também um canal no YouTube, mas tudo você alcança ali pelo meu Instagram e você vai ter LinkedIn em geral. Rafael Caetano, muito obrigada pela participação aqui no Mesa para Dois. Gratidão, obrigado, um abraço.